Olá, Boa noite. boa noite, Jonathan. Primeiramente, muito obrigada por topar fazer essa live comigo. Essa live faz parte do circuito de cinema em movimento, né? Que dessa vez está acontecendo online. E o circuito ele tem patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio e Dux, e é uma realização da MPC Filmes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Como eu falei, nessa edição está acontecendo online e todos os filmes se encontram lá no link da bio da MPC Filmes. Quero começar te apresentando, né? Você que, além de comunicador, é educador, trabalha com educação há um tempo e tem um foco em tecnologia e formação de professores, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Primeiro deixa eu agradecer o convite. Fazia um tempo que eu não fazia live. E aí, a gente tem que lembrar, né, de toda a estrutura que a gente faz. Meu Deus, como é se conectar. Aí eu me botei aqui em frente a esse, né, esse cenário. Eu falei, caramba, tem que dar tudo certo. Mas quero agradecer o convite. Eu acho que esses espaços eles são super importantes para a gente poder debater, criar um conteúdo que é muito bacana, que tem um impacto, que fica registrado para as pessoas, né? Que a gente fala de um cinema que muitas vezes não chega nas pessoas, um cinema de qualidade. A gente vai falar aqui de um documentário que é muito bacana, um documentário que tem uma qualidade que muito filme hoje não tem enquanto narrativa social, que é ouvir de fato as pessoas que estão na outra ponta, né? E a gente vai falar um pouco disso aqui, mas meu agradecimento para participar desse circuito que eu acho que é tão importante. E cinema, audiovisual, enfim, eu acho barato. Você quer que eu me apresente? Você me apresentou, tá tudo. Eu quero que você fale sobre esse seu processo de formação de docentes, assim, né? Porque eu chamei um outro educador para conversar e a gente teve uma pegada de falar muito sobre a relação do aluno, assim, né? Da perspectiva do aluno. E com você eu fiquei muito pensando nesse processo do professor, sabe? E eu quero que você fale um pouco da sua trajetória, assim, antes da gente entrar no debate sobre o filme. Então, eu venho, na verdade, da comunicação, porque eu fiz jornalismo, uma escolha que não foi involuntária, não foi sem querer, eu escolhi fazer jornalismo, assim, eu já sabia que eu não ia trabalhar com aquilo, eu não ia ser repórter, não é a minha pegada, mas eu queria entender a comunicação e entender esses processos da comunicação que apoiam a educação, principalmente na sala de aula pública. Quando eu comecei na faculdade, eu já trabalhava. E isso me ajudou muito a entender, assim, né? O que que tá aqui que eu levo para lá? Como é que eu faço esse movimento de pegar o processo? A gente em comunicação fala muito disso, né? Como é que a comunicação acontece? Como é que a linguagem funciona? Como é que eu crio o público? E tudo isso tem muito a ver com a formação da sala de aula, né? Com a sala de aula que, na minha percepção, assim, bem honesta, tem que ser conectada ao que está acontecendo ali, né? A sala de aula da Barra da Tijuca ela é diferente da sala de aula da Rocinha, que é diferente da sala de aula de Manguinhos, que é diferente da sala de aula do Meyer, porque o público constrói a escola, né? É quem está ali. Então, eu pensei muito nisso e a minha trajetória tem muito a ver com isso, assim, né? Eu estudei comunicação, depois eu fui para a cultura digital, para o que a gente chama hoje de educação midiática, que nem existia esse termo na época que comecei a trabalhar com isso, muito voltado para a formação docente. Então, antes eu fui formar professores e depois eu fui dar aula no ensino médio. Minha pegada não é muito com criança, né? Meu trabalho é ensino fundamental 2 e médio, apesar de eu ter atuado, né, com ensino fundamental 1. A minha formação é mais voltada para um público mais velho, que é o público, inclusive, do filme também, né? Que a gente vai trabalhar aqui. Mas eu acho que é um pouco disso. Eu fico pensando, né, que o nome do filme ele é muito provocativo, né? Tipo, o futuro do agora. O que você imagina dentro desse contexto educacional como o futuro do agora? Cara, é engraçado. Quando eu vi o título, eu achei que fosse ser algo bem mais filosófico, né? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, vai ter uma pegada de explicar.
E eu acho que o título é super despretensioso, porque eu acho que ele fala de uma coisa que é muito despretensiosa, né? O jovem, quando ele está ali com seus 15, 18 anos, no ensino médio, que é esse, esse é o tema, né, Sim. do filme. A gente já começa a falar do filme, acho que é até bom a gente explicar, assim, o filme ele trabalha a perspectiva, né, do novo ensino médio, com públicos parecidos, mas que estão em realidades diferentes. Então a gente pega uma galera que é de Cachoeira de Macacu e o pessoal de Ceilândia, que está lá no Sim. Distrito Federal. E aí são jovens com sonhos, né? E o que a gente fala muito sobre, e o que o filme fala e o que a gente percebe muito sobre esse título é que, de fato, é muita coisa para se assimilar quando você tem 15 anos. Né? Quando você está saindo do ensino médio para fazer um Enem, para escolher um vestibular que tecnicamente vai ser a sua carreira, que vai ser todo o seu futuro, isso é um peso muito grande, né? Para jovens, especialmente os jovens do filme, por exemplo, que muitos não têm um referencial. Como eu, por exemplo, não tinha. Né? Quando eu escolhi fazer jornalismo, minha mãe falou: sucesso aí, porque eu acho um barato, mas eu não sei te dizer como é que vai ser. Né? Porque, de fato, eu acho que o ineditismo, né, de você fazer escolhas para a vida inteira, esse imediatismo, que é muito da juventude, é muito do período, né, de você ser um adolescente fazendo escolhas que você quer ver acontecer. Porque a gente vem também de uma fase, isso aí é a nossa construção social também, né? O adolescente ele vem numa toada de ser uma criança que vai aprendendo para daqui a pouco, aprendendo para daqui a pouco, aprendendo para daqui a pouco, aprendendo para daqui a pouco. Quando você tem autonomia, você fala, não, eu quero agora, eu quero isso agora, eu quero aqui, eu quero desse jeito, vamos lá. Então eu acho que esse título, ele mostra um pouco da realidade do jovem, muito do período mesmo, né, da maturidade, de você fazer escolhas e lidar um pouco com essas consequências, mas também da visão sistêmica. Porque o novo ensino médio, ele não foi trabalhado dentro da escola, né? Ele é levado para a escola porque sim. E aí depois na escola que as pessoas vão lidar com as consequências de se ter o ensino médio que é problemático mesmo. Que está sendo desmontado, obrigado, mas que tem questões de verdade, né? Você trouxe a questão do território, né? E eu acho super relevante. E na outra live com o Laerte, que é educador, é um educador da Maré, a gente falou muito sobre essa relação do território, né? Como o território forma a gente. Por ele ser um educador muito presente na Maré, é um traço muito marcante da carreira dele, né? Eu fico pensando se você acha que tem alguma similaridade os alunos de Cachoeira do Macacu, da Ceilândia, com os alunos de escola pública do Rio de Janeiro? Você falou do Laerte, você falou da Maré. Eu, né? Bom, a gente já se conhece há muito tempo, mas eu sou uma pessoa que cresci, né? Nasci e cresci na Maré, no Morro do Timbal. Então, assim, essa é uma realidade que para mim ela é muito presente, porque hoje não estou mais na Maré, tô em Madureira, estou em outra realidade muito parecida também com vivência, porque a vivência é muito do território, né? Muito conectada ao território. E e aí, claro, são jovens que têm sonhos. São jovens que estão querendo coisas. Muitas vezes você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você quer. E essa é uma perspectiva muito atual também, né? A educação ela já não entrega mais os sonhos que ela entregava, tecnicamente, há 2 gerações. Então, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, assim, eles tinham a percepção de que estudar muda a vida. Que a juventude de hoje que está entrando no ensino médio já não tem mais essa perspectiva, essa ideia de que só o estudo vai me transformar. As pessoas querem fazer mais, elas têm sonhos também, talvez mais imediatos mesmo. Então, assim, o que eu vejo que é muito parecido é que são jovens com sonhos, com necessidades, né? Porque sonhar é uma necessidade básica humana, minha percepção, tá? É, Não, eu você, super concordo. Sonhar é uma você, necessidade. Assim. Acho que deve você estar lá na encontra. pirâmide de Maslow. Sonhar. Não, eu acho que tem que sonhar, gente. Sonhar, e aí não é sonhar, porque a gente está muito
talvez até numa perspectiva mais pobre mesmo, de quem está na classe C, na classe D, na classe E, se existe, né? É, esse lugar da pobreza, que também é uma pobreza cultural, ele te leva a sonhar muito mais com o que é físico, com a moto, com a casa, com o dinheiro, com o emprego, né? E você não tem o sonho da perspectiva, do propósito, das grandes mudanças, que é esse o sonho que eu acho que a escola precisa trabalhar muito mais, né? Porque é muito raso ainda a gente acreditar que o jovem vai sonhar com um emprego, né? Porque isso é básico. Todo mundo deveria ter um emprego, uma carreira, um lugar para alinhar propósito e o fazer prático. Mas, assim, eu acho que é outro, assim, são outros sonhos, né? Como eu crio uma família com novos valores, que não é mais isso aqui que eu acredito. Como eu mudo a realidade de uma escola que eu estudei e eu posso, né? O filme começa com isso, com senhoras que foram sabe, professoras numa escola muito antiga, que hoje não é mais uma escola, mas enfim, tem aquela história de impacto, né? Como é. Então, sonhar para mim é muito nesse sentido, né? Menos físico, menos analógico da coisa, e talvez até mais pragmático mesmo, se a gente entende que esse sonhar ele precisa estar alinhado às necessidades básicas que a gente tem e entendendo o sonho como uma necessidade básica que a gente precisa ter como ser humano para estar em sociedade, para ser altruísta, para acreditar no outro, para diminuir as taxas do que a gente acabou de ver agora, dessa mortalidade absurda, né? Para se ter uma sociedade melhor. Não sei, filosofei aqui sem querer. Não, eu adoro. A gente pode ir nessa onda aqui. Eu tô com você. Eu tô pra filosofar. E pegando esse gancho dos sonhos, a gente tá na porta do Enem, né? E a gente acabou de ver aqui no Rio de Janeiro uma situação muito trágica, assim, né? E como é que a gente, educadores, ajudam esses alunos, esses jovens que estão saindo do ensino médio, tem toda essa pressão de ter que escolher o que vão fazer da vida, que parece que quando a gente está nesse lugar, parece que a gente tem que fazer a escolha hoje, vai ser para sempre isso, você nunca pode mudar. E é isso, você escolheu fazer isso aqui, vai ser para sempre. Parece que é muito, muito rígido, né? Muito quadrado. Como a gente constrói essa. Ajuda a construir ferramentas para eles poderem ter sonhos, né? Não sei se essa pergunta tem uma resposta. Joguei aqui, mas também Ela, fiquei pensando, será que a gente tem uma. será que não é uma tese de mestrado essa Caramba, tanta coisa. Mas eu penso assim, aí se podemos falar do filme, é, é bom sempre a gente lembrar o que é o ensino, né? O que é a escola, o que é o ensino público. A escola não existe desse jeito desde sempre. Sim. Essa escola que a gente tem hoje é uma escola num formato bem reprodutivista, né? Bem de formação em massa, e ela não funciona mais. Para quem acredita nela, peço perdão, sonhos estão destruídos, ela não funciona há muito tempo, né? E é uma escola, é isso, assim, na Grécia Antiga as pessoas não chegavam na escola de mochila e o professor falava hoje a fórmula de Bhaskara. Não era assim que a escola foi se construindo socialmente por outras necessidades que não o ensino em si. Então a gente também precisa trabalhar a escola como um fruto do meio. Por isso que a escola não é igual. Por isso que o sistema ele precisaria, não no novo ensino médio, vamos fazer esses parênteses aqui, ele precisaria levar em consideração quem está dentro da escola. Porque quando você fala do ensino público, no ensino médio, você fala de um tipo de público, né? Público no acesso, mas o público como público-alvo. E quando você vai para a graduação, por exemplo, porque nós, pessoas, né, que viemos de lugares, de classes sociais muito parecidas, e que vamos para a universidade pública, a gente percebe que esse público do ensino médio não é o público da universidade pública. Muito pelo contrário, né? Você tem um público na universidade pública que ele não estava no CIEP junto comigo. Ele não estava naquela escola pública de período único, lá de turno da manhã comigo, né? Às vezes não tinha professor. Pois é. Então, assim,
esses públicos, eles são muito diferentes, o acesso ele é muito diferente, né? Por que que os estudantes, o diretor do filme ele fala isso, né? Um dos diretores entrevistados, ele fala isso. Por que que os estudantes não saem direto do ensino médio para a faculdade? Temos várias respostas. Eles não se sentem confiantes para fazer um vestibular. A gente está em sala de aula, com o ensino médio, a gente sabe muito bem, a gente A ouve gente isso. sabe. Os estudantes falam pra gente, eu não me sinto, eu não tenho confiança, eu não sinto que eu vou passar. Eu não vou me humilhar à toa numa prova de Enem. São espaços realmente muito distantes, assim, acadêmicos demais, sabe? A faculdade, ela não sai de si para encontrar o público, que obrigatoriamente tá na escola pública, né? Ela recebe hoje talvez mais do que há 15 anos, ok? Mas ainda é muito pouco, né? Essa busca contrária ativa, ela não acontece. Então, você e aí, enfim, não vamos nem entrar nesse tópico aqui, mas os sistemas de cota, mil coisas que servem para talvez conseguir melhorar o acesso dessas pessoas, né? Porque é isso. A gente se esquece de que a faculdade pública ela não tem nada a ver com a escola pública E que do às ensino vezes as pessoas básico. não sabem, esses alunos da escola pública, isso a gente vivencia, né? Diariamente. Não sabem nem como funcionam esses sistemas de acesso, assim, né? Não, não sabe como funciona e é diferente. Como é que a gente pode pensar isso, né? Assim, não saber como funciona. Falta a perspectiva da mudança, falta a oportunidade, falta a viabilidade, né? Esse é um tema que aparece no filme. A escola deveria ser integral. Eu concordo plenamente. Todas as escolas deveriam ser integrais, assim. Eu acho que a criança, sobretudo a criança, né? Ela vai para a escola e ela tinha que aprender a ler, a escrever, a nadar, a fazer um esporte, a jogar xadrez, sabe? A ter inteligência emocional, a ter comunicação não violenta, aprender arte. A criança deveria aprender teatro na escola, aprender pintura. Não é a realidade? Não é a realidade, né? Por mil motivos. É, motivos também muito conectados a uma política nefasta que temos, que investe em asfaltar rua, mas não investe em mais espaços educativos. É, em todos os lugares, né? Do Brasil como um todo, assim, a gente sabe que a política de educação ela tem muitos problemas, apesar de funcionar muito bem em determinados segmentos, a gente tem muitos problemas. Porque é isso, assim, a gente tem que levar em consideração o público, né? Eu, como professor em sala, eu tenho um público que trabalha. Se a escola se torna integral, você perde essas pessoas, Sim. porque elas não conseguem trabalhar e estudar. E aí, gente, é pesquisa básica, é IBGE. Se você ouve aqueles alunos na escola, você entende. Olha, primeiro que é mãe, né? A mãe é geralmente a base da economia familiar. Ó, eu só tenho a minha mãe, ela que gerencia, ela que ganha o dinheiro, ela que cuida da casa. E aí eu tenho mais três, quatro irmãos. Eu sou o mais velho e o outro que trabalha. Então, para cinco pessoas, três trabalham. Se eu paro de trabalhar, eu viro uma boca a mais numa renda familiar que já é pequena. Porque não estamos falando de trabalhos que pagam 3, 4, 5, 8 mil reais. Está falando de trabalho que às vezes pagam um salário mínimo, bem mínimo. Então, E sem garantia nenhuma, né? Não é um garantia. trabalho que você tá aqui, tipo assim, ai, fiquei doente e tem alguma garantia. Às vezes a gente tá falando de jovens que estão entregando iFood, fazendo caipirinha Não, é na rua, informalidade chegam, não para todo conseguem chegar lado. na aula por conta de estar a madrugada inteira trabalhando. Exatamente, é informalidade para todo lado. Então, assim, essa é a perspectiva do jovem. Então, quanto mais ele permanece na escola, quando o jovem, nessa situação que a gente genericamente chama de vulnerabilidade social, né, que não é o lugar onde o jovem obrigatoriamente deveria estar, né, porque o trabalho na juventude ele deveria ser um trabalho que ele forma o profissional para uma carreira daqui a pouco, né? Não esse trabalho, esse subemprego que mantém a pessoa naquele lugar também, que não dá mobilidade social, que não dá formação holística e humana, enfim. Quando um jovem nessa situação ele permanece no ensino médio, a gente vence de alguma maneira.
Porque o que a gente tem dentro da escola hoje é a oportunidade versus a permanência, né? Que é o que a gente também genericamente chama de evasão escolar. Mas a evasão escolar significa muita coisa. Significa, às vezes, um jovem que abandonou o sonho de ser médico, de ser engenheira, de ser, sabe, astronauta, que é genérico, claro, falar, eu quero ser astronauta. Eu queria ser professor de história, não fui, ok, mas é genérico você sonhar assim, mas não é tão genérico você apostar na formação desse jovem que sonha, né? Porque a gente está falando, e aí, dadas as dimensões, evidentemente, vamos fazer aqui a crítica, né? Toda crítica para mim é destrutiva, né? Eu acho. Nenhuma crítica constrói nada. Você pega os teus cacos e vai revisitar o negócio para lá. Mas eu acho que toda crítica é destrutiva. E aí, vou fazer uma crítica aqui. A escola, ela deveria ser o lugar de fazer ciência, primeiro. Primeiro. Porque o camarada que vai ser professor tá do lado da menina que vai ser manicure. E aí, o que isso me diz? Que só porque ela vai ser manicure, ela precisa de um ensino menos qualificado? Não, né? Vamos responder para não ficar nem sombra de dúvida. Não. Mas você precisa dar conta de sonhos que são muito diferentes, sim, de realidades que são muito diferentes, sim, de também entendimentos da própria realidade, que são muito diferentes, porque se aquela menina quer ser manicure, tem um fundo de verdade nisso. Ela tem uma expectativa de se realizar profissionalmente, ela tem referências, né, que são muito importantes para um jovem que tem 15, 16 anos. Mas qual é o lugar de fazer ciência para essas duas pessoas? Essa jovem entender que ela pode ser a melhor empreendedora possível, ela pode ter um negócio que funciona, ela ter as ferramentas para ela poder gerir o negócio, fazer um marketing que funciona, pegar o público todo da área dela, formar outras pessoas e dar oportunidade de trabalho para outras manicures que vêm por aí. Quero pegar esse teu bruxo aí, rapidinho. Você acha que a gente tem educadores, né, professores que estão dispostos e disponíveis para construir essa educação? E a live vai cair agora, hein? A live vai cair agora, Vika. Não. A resposta é não. Mas eu acho que a resposta é não por vários motivos, tá? Dá para entender, quando você entra numa escola pública hoje, e aí não é só Rio de Janeiro, não, tá? Porque nós estamos no Rio de Janeiro, mas assim, eu particularmente trabalho com outras redes, Goiás, Paraíba, Pernambuco, e a escola, ela existe um sucateamento da escola pública, né? Eu já tive que trabalhar com professores que estavam assim no interior de Goiás. E aí o camarada, ele dá 3 componentes curriculares: filosofia, química e biologia. Você se pergunta como, né? Existe um trabalho ali magnífico acontecendo. Mas, de verdade, existem outras, talvez, eu não sei se é só o contexto, se é só a política pública, é uma junção de tudo. Então, o professor hoje, que ele tem 20 anos de Estado, ele tem burnout. Sim. Né? Ele sofre com falta de inteligência emocional para lidar com a sala de aula superlotada, né? A gente ainda tem escolas que não têm ar-condicionado. Você tem professores que não têm acesso à internet na escola. Então a gente às vezes está falando do básico. Quando você fala inteligência artificial, para um pouquinho, porque os professores às vezes não têm água na escola. Nós já não conseguimos dar aula porque não tinha luz. Porque então, não tinha quando você água. E também porque não tinha água. Quando você fala do professor, é muito cruel, às vezes, a gente jogar no colo da pessoa que está ali há 20 anos fazendo um trabalho de trincheira, de guerrilha. Porque a gente realmente precisa, ao mesmo tempo que a gente melhora o acesso, a gente melhora a infraestrutura, a gente melhora a política pública, a gente forma o professor, a gente traz a família para perto, a gente identifica outros elementos da comunidade escolar para trabalhar com a escola, para que a escola seja esse núcleo de desenvolvimento das pessoas. Mas é porque é cruel trabalhar isso com o professor. Eu tenho amigos professores, eu tenho parceiros assim de vida que
quando dá um tiro em algum lugar, eu preciso mandar mensagem. Tá bem? Porque a bala tá comendo e tá batendo na parede da escola. Dar aula nessas circunstâncias e você falar, e por isso que o jovem não aprende. Eu tô com um palavrão pronto aqui para falar, assim, porque é muito difícil. É. Você coloca o professor numa zona de guerra, como a gente acabou de viver, né? Quantas escolas talvez estivessem abertas naquele momento em que a bala come solta no Rio de Janeiro e todo mundo. Eu fui um professor e fui um aluno que me joguei debaixo da carteira. Porque você está numa zona de conflito. Entendeu? Então, assim, tem muitas questões aí que envolvem o despreparo do professor para lidar de fato com um estudante que vai ser um profissional daqui a 20 anos. Por isso que eu falei que a escola, né, a escola, a sala de aula, deveria ser o primeiro lugar de fazer ciência. Porque você está formando uma criança hoje, com 5 anos que ela entra na escola, né, com 5, 6 anos que ela entra para a alfabetização, ela daqui a 20 anos ela vai ter uma profissão que não existe ainda. E aí eu não tenho que descobrir essa profissão na bola de cristal. Mas eu tenho que entender que o ser humano, se a formação ela leva em consideração o desenvolvimento holístico daquela pessoa, ela vai dar conta, não necessariamente da fórmula de Bhaskara, mas eu consigo entender o pensamento computacional por trás da fórmula de Bhaskara, porque aí eu vou lidar com algo que vem aí, entendeu? Mas isso é muito difícil. Falar assim, 5 minutos numa live é muito difícil, porque você tem que mexer com um sistema que nem está muito afim de fazer essas mudanças todas, né? Sim, você falou muito dessa estrutura que os professores têm, né, da escola e tal, mas eu também fico pensando dos acessos à formação, assim, você é uma pessoa que dá formação para professores e que é muito difícil ter, né? Eu não sei se em outras escolas tem esse processo de construir com professores novas ferramentas de educação, né? Porque a gente vê professores que às vezes estão muito cansados e que tem que ficar driblando 1 milhão de barreiras para dar aula e que, além de não ter uma estrutura, já estão com esse processo de ensinar um pouco defasado ali, né? Tipo, antigo demais, né? E aí, a minha pergunta é muito nesse lugar, assim, como que esses professores podem construir, podem alcançar um novo lugar, sabe? Esses professores que já estão há muito tempo na rede, que estão cansados, que estão dando as mesmas coisas das mesmas formas, porque a gente sabe que é isso. Você falou sobre fazer ciência, né? Talvez seja muito mais interessante para o aluno entender o mecanismo da fórmula de Bhaskara do que decorar a fórmula de Bhaskara, porque é isso, eu decorei e eu, por exemplo, não sei. Mas se eu tivesse entendido o mecanismo, talvez isso tivesse marcado muito mais, né? É porque eu acho que aí o ensino, ele precisa. Nossa, isso não é novo, né? Parece que a gente tá falando aqui uma coisa que a gente descobriu. Nossa, eu estudei a vida inteira para falar isso aqui. Você e Paulo Freire, porque é uma coisa que a gente fala hoje como se fosse uma grande descoberta da educação, mas é bases filosóficas de Paulo Freire. Assim, o quanto que quem está do outro lado precisa ser levado em consideração para eu construir um currículo que faça sentido para a vida prática daquela pessoa. Porque, de fato, algumas coisas a gente precisa aprender e que não vão ter talvez uma aplicação óbvia o tempo todo. Você não vai andar pela rua vendo fórmula de Bhaskara, vendo mol, vendo empuxo, que são conteúdos. E eu estou falando disso porque eu sou a pessoa que tive questões, né, com ciência da natureza e matemática, por questões óbvias, porque eu sou de humanas. E a gente demora, às vezes, para ver o significado nessas coisas, porque elas são criadas para fazer prova. Elas não são criadas para construir o ser humano capaz, crítico, profissional, né? E eu entendo isso. Então, eu acho que, primeiro, vamos acolher as pessoas. Assim, né? Toda vez que um professor reclama, acolhe esse professor, essa professora. Dá um abraço, entendeu? Dá um café, professor adora café. Porque são pessoas que estão também.
é isso. Eu nunca entrei na sala de aula, nunca numa formação, e olha que eu já fiz formação assim para auditório com 400, 500 pessoas. Eu nunca entrei num lugar desse e vi pessoas falando assim: ah, eu vou fazer qualquer coisa porque meus alunos não merecem. Não existe isso. Talvez você tenha topado com algum professor tenebroso por aí, uma criatura que não devia mais estar em sala de aula, porque essas pessoas existem, né? Toda sala Sim. de aula tem um cavaleiro do apocalipse, mas assim, é, as pessoas, elas realmente acreditam no trabalho, porque é um trabalho muito difícil. É muito difícil. Se você, eu brinco, né? Vamos lá, se você acorda, você faz um pão para vender, eventualmente o pão pode não sair tão bom. A pessoa volta no dia seguinte, compra o pão e a vida segue, entendeu? Se você dá uma aula ruim, aquilo já gera uma outra coisa. Você desmotiva o estudante, você cria um problema com a gestão escolar, um pai aparece na escola falando por que você tocou nesse assunto e tal. É um trabalho tão sensível, um trabalho que requer tantos conhecimentos, e não que outros não requeram, né? Evidentemente, mas assim, é uma formação de pessoas. E por isso que eu digo que primeiro a gente tem que acolher os professores, porque é um trabalho que não deveria ser do docente, né? Só. Deveria ser um trabalho em conjunto, em rede, a famosa rede, né? Para a gente entender que algumas coisas acontecem na escola e outras coisas precisam de determinados agentes para fazer sentido, né? Sei lá, se você tem uma criação de horta na escola, eu não preciso da professora de biologia, por mais que ela saiba fazer. Talvez o agente ali de mudança seja aquele senhor, aquela senhora que já faz aquilo na comunidade há décadas, que a escola traz e ela ensina também, junto do professor, da professora. Então a gente precisa acolher a isso, entender que o professor não vai ter todas as respostas nunca, não vai ter. é, toda maneira de se fazer no filme tem o próprio diretor ele fala isso, né? A gente deveria aprender para depois ensinar. Eu vou discordar disso porque tem inclusive, né, um lugar do ensino de pessoas e principalmente do ensino de pessoas né, dessa andragogia, do ensino de pessoas mais velhas, de pessoas adultas, que é essa homologia dos processos. Quando você tem 15, 16 anos, não dá para você falar porque sim. Responder um adolescente, ah, é assim porque é. Não, não dá. Porque o ser humano crítico, ele requer o outro tipo de resposta. O professor também. Então, assim, os professores podem se libertar um pouco dessa ideia de que eu preciso aprender para depois ensinar. Não precisa. Vai aprendendo e ensinando. Ah, aquele aluno, ele é mestre, ele é craque nisso. Bota ele na frente da turma, então. Ensina para todo mundo como é que a gente faz isso. Que eu também não sei. E parar de achar que a gente tem que aprender tudo para ensinar depois. Esse formato, inclusive, esse modelo de aprendizagem, ele não funciona. Né? Ele não funciona mais. Quando os estudantes chegam em sala, eles já viram tudo que você vai falar antes de você falar. Então, eu acho que esse mecanismo também de a gente entender que a gente vai aprender de outras maneiras é muito importante, né? Não sei se eu respondi, mas enfim. Respondeu. Cara, eu queria pegar esse gancho. Porque eu fiz uma pergunta pro Laerte e eu quero fazer algo contrário para você, que eu falei sobre a relação do pertencimento dos alunos na escola, né? Que isso é algo que você muito bem sabe que me atravessa muito, né? Eles tomarem posse daquele lugar e entenderem, tipo assim, pô, eu tô aqui, essa escola é minha também, então eu tenho o direito de estar nos ambientes, de entender como funciona e tal. Você sente esse pertencimento pelos professores? Vamos por partes. Eu acho que de maneira muito direta, assim, né? A escola hoje, estamos falando, olá, quem nos assiste, tá? Estamos falando da escola pública, porque a escola Sim. particular, ela tem uma outra demanda, ela tem um outro modelo de funcionamento, né? São outros agentes ali, outros stakeholders, então vamos segurar essa onda. Mas a escola pública, ela não é transformadora o modelo de escola que a gente tem hoje. Pode ser que alguns professores sejam, alguns diretores e diretoras sejam, mas a escola em si não é transformadora. Então, o estudante muitas vezes vai para a escola obrigado, né? Ele já chega com aquele fardo de mais um dia, mais uma aula.
Então, a gente entender isso é muito importante, porque o que que te conecta a esse ambiente? Eu amo quando os estudantes falam assim, ó, eu vim por conta dos meus amigos. É uma resposta fantástica. Se teve essa honestidade, sabe? E aí, no caso do professor, a gente está num outro ambiente, porque se a escola não é transformadora para o professor, para a professora, é muito problemático. Porque, objetivamente, é claro que a escola, né? A gente ao longo dos tempos a gente vem fazendo as mudanças de perspectiva do que é a escola e de como ela funciona. Lá atrás a gente acreditava que o ensino era muito focado no professor, na figura do professor e da professora, né? É quem ensina, é quem tem o conteúdo, é quem passa, é quem sabe antes de você, é quem te direciona. Depois, já uma pegada nos 80 para cá, a gente tem essas inúmeras metodologias que já colocam o estudante no centro do aprendizado. Sim. Ah, tem que levar em consideração. E aí aí tem uma mudança de perspectiva. Hoje, eu entendo que o que está no centro da aprendizagem são as relações humanas, né? São as conexões que a gente tem, que a gente cria. Porque o afeto, ele é muito pedagógico. Então, se eu, como professor, eu até hoje, eu militava disso na época da faculdade, o professor ele precisa ter uma sala para si. Isso não é coisa de ensino fundamental, isso não é coisa de alfabetização, de criancinha, não. Quando o professor torna aquela sala um ambiente imersivo de aprendizagem, ele consegue fazer coisas com aquela turma que tem a ver mais com a experimentação do conhecimento do que o registro em si do que eu estou fazendo. Então eu acho que a escola tem que ser transformadora nesse sentido, assim, como é que você muda o pertencimento de alguém, sabe? No filme a gente vê isso. A sala maker, ela apareceu. Os estudantes falaram isso. A gente entrou de férias, a gente voltou para a escola e tinha uma sala maker. Como é que eu me identifico com aquele espaço? Como é que eu posso reclamar que alguém não está usando a câmera, não está usando o quadro digital? Nem me perguntaram se eu queria isso, sabe? Assim, não contaram comigo para deliberar, vão contar comigo para me dar mais trabalho? É assim, parece loucura falar, mas é assim que chega no professor, né? Sim. Porra, eu entrei de férias, a escola estava de um jeito, eu voltei, a escola está de outro. Que isso? E Que que, palhaçada é essa? e, Cadê o momento em que eu. Porque isso é cobrado, né, dos professores, assim, que a gente mude a perspectiva do aluno em relação à escola, mas a gente se esquece de que para construir uma escola diferente, você tem que estar com os professores muito bem alinhados, assim. É importante. e você falou dessa fala do filme, eu queria te perguntar se teve qual dos momentos do filme mais te marcou. Ai, olha, muitas coisas me marcaram nesse filme porque eu acho que tinha um tom de realidade ali muito latente, né? E especialmente na escola de Cachoeira de Macacu, o CIEP me pegou no pessoal, assim, porque eu fui um jovem, né? Que eu estudei no CIEP, na Maré, Vicente Mariano, todo, né? Da quinta série à oitava série, eu fiz no CIEP, que é uma outra, né, uma outra realidade, uma outra parada. Fui muito feliz nesse período. E aí ver aquelas paredes, aquela estrutura, me transportou para esse lugar, assim. E eu acho que o momento do filme que me marca é quando as pessoas começam a falar de equidade social e justiça social sem falar nesses termos, né? Quando as pessoas começam a falar bem assim, olha, o estudante, é mentira que o estudante não quer nada. Só que a escola não tem nada a ver com esse estudante. É mentira que o estudante não se importe com o ensino, mas é porque a gente está fazendo uma coisa que ninguém pergunta para ele se está legal ou se não está. É mentira que o estudante não queira estar mais tempo na escola, mas ele tem que sair para trabalhar, ele tem que levar o filho na escola, o irmão não sei aonde e tal. E a gente sabe que isso é realidade, isso é verdade. Então eu acho que quando a escola, que é uma coisa que. E isso bateu muito
né, logo eu entendi que a gente estava falando de equidade, né, de impacto social da escola. Quando os professores começam a falar isso, e aí tem a fala do arte educador, né, sempre o arte educador trazendo o olhar, esse olhar muito empático para o jovem, e fala, cara, é mentira que o jovem não sabe o que ele quer. É mentira isso, porque ele precisa, na verdade, muito mais suporte para fazer as boas escolhas, né? Então, eu acho que esse pedaço do filme, esse trecho, me marcou muito, porque a escola deveria, e acredito, eu sou uma pessoa otimista no futuro, a escola vai voltar a ser esse lugar em que a gente acredita que lá a gente define os sonhos, refina os pensamentos, se torna muito mais crítico socialmente em relação à realidade que a gente faz, sabe? A escola, é isso, eu acho que a escola tinha que abrir final de semana para fazer peça de teatro, para ver em comunidade escolar. E quando eu digo comunidade escolar, é a comunidade do Leblon também. Né? Porque a gente fala comunidade parece que é só na favela. Não. Comunidade escolar é o que está ao redor da escola. É o fortalecimento da escola como núcleo. Evidentemente, todo mundo recebendo muito bem para isso, né? Porque as pessoas não trabalham de graça, tudo isso que envolve. Mas eu acho que quando as pessoas do filme começam a falar de equidade social, justiça social, a partir do lugar da escola, sem citar isso diretamente, eu acho que é quando a coisa faz sentido, é quando o discurso se conecta com a realidade de quem está ali, né? Para a gente poder falar, cara, cada vez mais você precisa para trazer algo para a escola, entender quem está aqui, Sim. né? Porque o filme começa falando do novo ensino médio e vai para outro lugar. Mas o próprio, né, o próprio novo ensino médio, ele já tinha uma pegada muito não facilitadora das coisas. Porque é imaginar que a escola deveria ser essa escola que a gente falou, que a criança entra e faz pintura e macramê, ao mesmo tempo em que você não tem os recursos mínimos para você poder fazer o básico, e aí a criança perde aulas de matemática e filosofia, por quê, né? E é isso, para a gente não esquecer que as realidades a nível de Brasil, elas são muito, 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 muito diferentes. E que com o novo ensino médio você tinha escolas que os estudantes não tinham nem a possibilidade de tentar um Enem para medicina. Então você já define desde o primeiro ano do ensino médio o que aquela galera não vai fazer. Eu acho que essa é a mudança de perspectiva, assim, né? Quanto mais a escola estiver alinhada com a visão de equidade social e justiça social, mais a sociedade ganha, mais a sociedade muda. Você, pra gente finalizar, né? Você já começou falando um pouco sobre o que eu quero saber agora, mas eu queria que você construísse. Você falou sobre o que seria o ideal, né? Dentro do que a gente tem, o que você imagina a gente construindo de futuro? Nossa, é, Complexo, né? vou fingir que travou. Oi, Vitória, travou um pouquinho pra mim. Repete Abaixa a você mesmo pergunta. escrito pelo telefone. Repete a pergunta, por favor, que eu preciso Mas, pensar. mas é isso, né? Porque eu adoro esse nome Futuro do Agora, né? E aí eu fico pensando o que a gente está construindo agora pra gente ter no futuro, sabe? E não, já te digo, não sei se tem essa resposta. Eu, como uma pessoa que trabalha com educação, não sei se tenho, mas estou jogando para você. Então repete a pergunta pra gente seguir, vai. Fala aí. O que você, dentro do que a gente está construindo hoje, no agora, o que você imagina do futuro? Mas no que a gente tem, não é no ideal, no que a gente Não, sonha, eu no vou, eu vou no que utópico, a né? A gente gente tem. Eu acaba vou no que a falando do gente tem. palpável, assim. Eu vou no que a gente tem. Primeiro, eu acho que a gente precisa parar de ser pessimista em relação ao futuro. Quando você entra numa sala de aula e você encontra aqueles jovens, eu amo esse movimento que acontece de você quer ser, o que que você quer fazer? Ah, eu quero ser militar. Ah, não, agora eu quero fazer administração. Ah, eu quero fazer psicologia. Ah, eu quero. Esse movimento é uma das coisas mais lindas que pode acontecer, que é você observar um jovem definindo o futuro dele na sua frente. Se isso
é aquele, né? É a música da Ludmilla. Se isso não te emocionou, nada vai te emocionar daqui pra frente, porque é a mudança acontecendo ali, durante a tua aula. Então a gente primeiro tem que parar de acreditar que o jovem não quer nada. Ah, esses jovens só querem mexer no celular. Entra no metrô às 5 da tarde, não tem ninguém conversando, as pessoas estão mexendo no celular. Isso é um vício, é pandêmico. Estamos viciados, precisamos nos, né, nos desconectar um pouco. Os jovens querem sim. E eu acho que o que a gente precisa, o que a gente vai conseguir daqui a pouco com o que a gente está fazendo agora, primeiro, vamos acreditar mais nos jovens. A gente precisa acreditar que é uma juventude que está cheia de gás, cheia de energia, e que falta suporte, falta afeto, falta entendimento da realidade do outro. Então, assim, eu acho que a escola de hoje, ela tem a capacidade de acreditar mais no jovem, de fortalecer mais esses lugares de protagonismo estudantil, né? Sei lá, com o Grêmio, com os grupos de trabalho, com ah, é isso, criar mecanismos dentro da escola para que o jovem esteja mais dentro da escola, sabe? Entender que essas interlocuções em qualquer nível, né, elas formam o jovem. Não negligencie a merendeira. É ela que olha no olho do estudante, ela conhece o nome do estudante, ela alimenta as pessoas. Ela faz parte da formação do jovem, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar mais esse jovem no todo. E uma coisa que a escola pode fazer hoje, que ainda faz pouco, é básico, assim, é Freud, é pergunta. Pergunta para o outro o que que ele quer. Pergunta o que que você acha. Me diga, o que que eu posso fazer por você? Me diz o que que você espera da gente. Me diz como é que você se sente confortável aqui. Me diz o que que você gostaria que a escola entregasse para você. Me diz. E eu acho que às vezes não é nem a pergunta, assim, é porque eu sinto que a gente fala, às vezes não é nem dar voz. Às vezes essa voz já tá ali, né? E você tem que escutar. É escutativa, né? Escuta ativa, que é uma habilidade que a gente chama do século XXI, ainda que o século XXI já esteja há mais de 20 anos acontecendo, né? Eu acho que é isso, a habilidade humana, e nisso nenhuma IA vai substituir a gente, que é olhar no olho da pessoa e falar, tô aqui, tô presente para te ouvir, me conta, uma coisa que a gente faz, por exemplo, trabalhando gente, como é que foi hoje o encontro? Pronto, você quer uma dica? Você que chegou até aqui, que nos aguentou até aqui, você quer uma dica? Acaba uma aula, passa um papelzinho para cada pessoa. Me conte como foi este encontro para você hoje. Eu tenho certeza que vai chegar um monte de coisa que não vai mudar a sua vida. Tem gente que dá pra gente, por exemplo, né? Estrelinha, ó, a aula foi 10. Que barato. Mas se alguém disser para você bem assim, a partir de agora, eu sei o que eu quero fazer. Sim. Essa é uma resposta do cacete, assim. Porque essa pessoa ela abriu o coração para você e ela te permitiu saber que aquela aula foi transformadora no nível de mudar dali para frente o que ela quer fazer num futuro para sempre. Então, às vezes, essas mudanças, essas ações muito pequenininhas, elas têm um potencial transformador muito grande, que é ouvir, que é escutativa, que é acolhimento. Sim. Jonathan, muito obrigada por participar dessa live comigo. Eu acho que esse papo foi super enriquecedor, assim, não só para a galera que tá ouvindo, mas para mim, como uma pessoa que trabalha com educação, né? Essa troca é super importante. Te agradeço. Digo que a live vai ficar disponível aí no Instagram, então quem chegou no meio e quiser dar uma olhada. Os filmes estão disponíveis lá no Instagram da MPC Filmes. É um filme super relevante, super interessante, né? Você que assistiu, sabe? Sim. E te E é- agradeço muito, assim, acho que esse papo foi super interessante pra gente, né? eu agradeço pelo convite, pela troca. Toda vez que a gente fala de educação, eu acho que é um momento para a gente também refletir o que a gente faz, para a gente refletir o propósito do que a gente se propõe a fazer em sala de aula. Nunca é sabe, nunca é fácil,
é muito desafiador o Sim. dia a dia em sala de aula, mas eu acho que é desafiador porque as pessoas são desafiadoras. Lidar com o ser humano é desafiador. Entender que você está criando pessoas para um futuro que você imagina que seja melhor é desafiador, né? O filme fala muito sobre isso, nós falamos sobre isso aqui, e agradeço o convite para falar sempre sobre como construir um futuro melhor, porque eu acho que a gente tem que estar muito disponível, né, para repensar a gente e a nossa troca com o outro. Obrigado, Vika. Obrigado a todo mundo do circuito que fez parte desse movimento. Ai, isso, parabenizo muito seu trabalho, assim, também, porque eu sei que tá na linha de frente ali, tanto com os professores quanto com os alunos. Não é fácil. Boa sorte aí nessa trajetória. Obrigado, meu bem. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.